Olá, gente, tudo bem? Então, eu finalmente estou fazendo um vídeo que eu deveria ter feito já há um tempo, mas como eu trabalho de noite, eu tenho que dormir durante o dia, fica meio corrido para mim gravar durante a semana, tá? Hoje eu tô fazendo um vídeo mais, não curto, mas enfim, um pouco mais corrido. Eu tô aqui pra falar da minha primeira experiência de assistindo Ilha do Medo. Nunca tinha assistido, porque eu normalmente não saio muito da bolha de assistir os filmes. E eu, particularmente, gosto mais de. Às vezes eu gosto de assistir mais série do que filme, sabe? Enfim, isso quando eu só boto um vídeo aleatório no YouTube e passo o dia. Enfim, vou contar brevemente a história pra, né, pra entender, obviamente, né, que também é uma review, contando minha primeira experiência. Então, obviamente, eu tenho que contar sobre o filme. Enfim, o filme começa girando em torno de um agente federal chamado. A gente chama ele de Ted Daniels, né? No filme ele é apresentado como agente federal Ted Daniels. Ele e o parceiro e o novo parceiro dele, que é o Chuck. Sim, Chuck, não o boneco. Enfim, piadas à parte. Eles começam que eles estão indo para um asilo, que é um dos poucos asilos dos Estados Unidos que tem os prisioneiros mais perigosos que nem os asilos normais, os hospícios normais conseguiram conter. Ele é numa ilha, afastada, que só consegue enxergar com barca. Eles estão indo lá porque dessas pacientes acabou fugindo durante a noite. Há menos de 24 horas, pelo que eles falam, ela sumiu. A Rachel Solando, a paciente, sumiu. Eles chegam lá para investigar isso, né, e procurar a paciente. Eles comentam que eles já estão procurando há um tempo, porque obviamente é uma ilha, né, não teria como ela sair dali sem uma embarcação. E quando eles chegam, tá começando uma tempestade. Essa tempestade ela é importante pro filme, tá? E nisso eles chegam, conversam com o médico-chefe, Colin, se não me engano, que eu tenho tendência de esquecer nomes, mesmo eu tendo estudado, eu tenho tendência de esquecer nomes, tá? Relevem comigo, tá? Não sou acostumada. Sou péssima com nomes. E nisso eles vão conversando, interrogando os médicos, os enfermeiros, vão interrogando os pacientes também que tinham contato com a Rachel. E conforme o tempo vai passando, conforme eles vão interrogando o pessoal, interrogando os médicos meio. Ted meio que começa a perceber que tem alguma coisa estranha naquele hospício. Tem uma coisa muito estranha acontecendo ali. E nisso eles estão procurando, eles saem para dar uma volta na ilha, acham um cemitério, se eu não me engano, para continuar procurando. Eles estão mapeando o lugar e eles são pegos nessa tempestade. O que acontece? Quando acontece tempestade assim, o lugar meio que começa a inundar e alguns lugares e os geradores meio que perdem a força, acaba a luz, né? Normalmente uma tempestade muito forte, a rede elétrica acaba caindo. E nisso os pacientes, o pessoal, tudo com os pacientes são transferidos de um local para um local mais seguro. E eles acabam tendo que ir junto. E a gente percebe que o Ted ou Edward Daniels, que ele tem esse nome, ele chama tanto de Ted, tanto de Edward Daniels, ele tem umas alucinações com a mulher dele morta, que ele conta no início do filme, né, quando o parceiro dele pergunta se ele é casado, tem uma namorada, ele conta que a mulher dele morreu num incêndio criminoso, que é o que foi causado no Andrew Land. É assim que pronuncia. Eu não sei pronunciar o nome em inglês, tá? O Andrew. E ele tem uma grande armadura por isso, porque o Andrew
esse Andrew, ele em pouco tempo, ele acabou sendo solto. Não muito tempo depois, ele acabou sendo solto da cadeia. O que acontece? Vai passando e a gente vê que ele tem muitas alucinações com a mulher dele. A mulher dele. E a gente fica meio assim, pensando, ele realmente tem um trauma muito grande com isso. Ele tem sonhos, muitos sonhos também na época, ele também é ex-militar e tudo mais. E ele tem muitos sonhos com uma garotinha. Que a garotinha normalmente ela tá nesse campo de concentração, congelada no chão, abraçada a uma mulher, que provavelmente seria a mãe dela. Obviamente. Deixa eu ver explicar. Abraçada essa garotinha e ela leva a corda, olha pra ele e fala: você deveria ter nos salvado, você deveria ter salvado todos nós. Todo o sonho dele, essa garotinha aparece e fala pra ele a mesma coisa: você deveria ter nos salvado. E a gente fica meio cabreira, né? Eu não sei vocês, mas em qualquer filme, não importa se é terror, se é comédia, eu não gosto de criança no filme. Tá? Eu tenho problemas com crianças em filmes. Por quê? Porque normalmente quando o filme é de suspense ou de terror, as crianças normalmente se encapetam ou são as crianças que assustam. E eu tenho problemas com isso. Tá? Tenho medo de crianças em filme. Traumas. Enfim. Conforme ele vai passando, né? Ele vai e eles falam que tem que continuar procurando a Rachel. E o médico do nada fala: não, a Rachel foi encontrada. Ele e o parceiro dele, o Chuck, o Ted, o parceiro dele fica meio assim, vão e começam a fazer perguntas pra Rachel, falando, né? Começa a fazer algumas perguntas e ela meio que surta. Porque ela olha pro Ted e ela vê o marido dela. E ela meio que surta. Por quê? Porque essa Rachel, ela tá ali por quê? Ela era uma mulher viúva de guerra. O marido dela também era militar e acabou morrendo, servindo. E num surto psicótico, de acordo com eles, né? No surto psicótico, ela pegou e matou os 3 filhos dela afogados no lago atrás da casa. Depois, quando ela matou, ela tirou os corpos, botou as crianças sentadas na mesa e fez uma refeição até um vizinho perceber o que estava acontecendo. Pesado. E eles ficam meio assim, e daí o Ted e o Chuck começam a perceber que tem umas coisas muito estranhas. O Ted comenta que tem alguma coisa acontecendo naquele hospício, que ele tá meio assim. E eu também começo a ficar, quando assistindo, a gente também começa a ficar meio assim, porque a gente começa a ver as coisas estranhas também. A gente começa a ver uns toques estranhos e eles resolvem, quer saber, vamos ver, tem alguma coisa acontecendo aqui. Não é só o caso da Rachel. E nisso, o Ted ele começa a fazer as contas dos pacientes que tem ali, né? E ele percebe, ao todo são 67 pacientes. Não 66, que nem estava sendo dito, né? São 67 pacientes. E o número, paciente 67, ele não tem identificação. Ele não é identificado. E isso já martela uma coisa na cabeça do Ted, né? Porque daí, o que ele pensa? O que pode ter acontecido? Ele lembra quando a mulher dele foi morta no incêndio criminoso. O cara foi um incêndio criminoso feito, que nem eu falei no início do vídeo, por Andrew Lance, um incendiário. Que a gente já... Ele depois, no meio do filme, que ele é citado, que ele conta que foi por um incêndio criminoso. E ele tá com uma suspeita que o paciente 67 é o Andrew. Por causa que teve todo esse rolo da questão do Andrew, a prisão do Andrew. Teve todo um rolo. E ele foi dito como mentalmente incapaz. Que ele era doente mental. Tinha problemas. Não leve isso para pessoal. Não leve isso
a mal, tá, gente? É um jeito de falar. Que ele era mentalmente instável. Então, quando na lei, né, quando ocorre algum assassinato ou alguma tentativa de alguma coisa, e, bom, normalmente né, é para ter, né, um acompanhamento psiquiátrico para ver realmente, tirar as dúvidas se aquela pessoa realmente é mentalmente estável e num surto psicótico, essa pessoa acabou cometendo tal, eita, fugiu a palavra, tal assassinato, ou ter como tal crime. Me fugiu a palavra, gente. É profissionalismo puro. Acontece o crime. Normalmente, quando isso é, a pessoa tem que ir, normalmente é levada a um hospital psiquiátrico para fazer acompanhamento médico, né? Normalmente na lei é para ser assim, o certo. Enfim. Ele seria mentalmente estável. Como ele era um homem perigoso, e ali um hospital psiquiátrico que é para abrigar os criminosos mais perigosos, que os hospícios normais não conseguem, ele fica com essa pulguinha atrás da orelha. O que ele quer? Ele quer ir numa ala que só tá os mais perigosos. Por quê? O hospital é dividido em 3 alas. Tem a área do masculina, a área feminina e a área C, que é o lugar onde estão os pacientes mais perigosos que cometeram os maiores crimes, assim, os mais difíceis de controlar. E ele e o parceiro dele estão com a roupa, né? Por causa que a roupa eles molhou e sujou por causa da tempestade. Eles estão com a roupa de enfermeiro dos trabalhadores lá. E eles pegam, depois que estão reconstruindo o lugar, né? E tem prisioneiro, como caiu a energia, tem prisioneiro, tem paciente solto por ali. E esses pacientes perigosos também estão soltos. O que eles fazem? Eles vão à ala C, se fingindo de trabalhador, né? Se fingindo de enfermeiro, passando por enfermeiro. Eles entram lá para tentar ver o que eles encontram. Lá, o Ted encontra um paciente que ele conhece, que é um homem que ele conhece, que não deveria estar ali, de acordo com ele. E o cara, quando ele vira, ele tá todo espancado. E ele olha pro Ted e fala: foi você que fez isso comigo. Eu tô assim por sua causa. Foi você que fez isso. Eles têm uma conversa e nisso o Ted enxerga a mulher dele de novo atrás. Ele tem alucinação com a mulher dele de novo. E ele acaba tendo que sair dali. E nisso ainda quando ele começa a caminhar para longe, né? Porque tem uma caminhada para ter um pouco mais de privacidade para pensar. Ele e o parceiro dele estão discutindo sobre isso, né? E o Chuck consegue o registro do prisioneiro 67, que é o Andrew Lanes. O que acontece? Nisso, eles meio que discutem, porque o Ted começa a ficar desconfiado do Chuck. Começa a ter umas paranoias, começa a ficar desconfiado. E eles se separam. E ele quer ir até o farol. Porque o farol, ele é citado como um ponto de uma... Ele é só uma usina, eles disseram assim, é só um lugar que não é muito importante. Não tem nada lá, não tem nada demais lá. Que é citado. Que eles perguntam, vocês olharam quando eles estão procurando a Rich, vocês chegaram a olhar no farol? E eles falam, é impossível eu ter chegado no farol. Porque o farol só não é nada lá, não tem nada. Tem só uma usina, se não me engano, alguma coisa de água, esgoto, que eles comentaram assim. Eu não tô lembrada certinho agora. E nisso ele fica com aquilo. Será que ela foi pro farol? E ele fica com aquilo que ele quer ir no farol. Ele quer ir ver o que tem no farol. Como ele chega lá, ele vê que pra chegar no farol ele tem que passar pelas pedras e nadar até lá. Fica meio assim, porque o mar tá muito agitado.
E quem vive perto de mar, sabe? Que tem o mar, normalmente, quando tem aquelas encostas íngremes, assim, com aquelas pedras. Perdão, gente. Com aquelas pedras, sabe que é perigoso, né? Fica muito escorregadio. E ele volta pra onde estaria o parceiro dele. Quando ele chega lá, ele não encontra o parceiro dele. Ele olha assim e vê o cigarro dele meio fumado ali no chão. Quando ele olha, o penhasco, o parceiro dele tá lá embaixo. Ele caiu lá pra baixo. E nisso o Ted fica desesperado e começa a descer a encosta. Com as mãos nuas. Na água do forno. E ele começa a descer a encosta, mas chegando lá, o corpo do parceiro dele desapareceu. Possivelmente pode ter sido levado pelo mar, né? Porque, querendo ou não, a força da água é muito maior do que a força do ser humano. Né? Ele facilmente arrastaria dependendo da onda, facilmente arrastaria um corpo para a água. Ele começa a procurar, e nisso ele consegue pegar o papel que tava o registro, né? O parceiro dele tinha conseguido. E daí, do nada, um monte de rato começa a sair de todos os lugares. E ele olha para cima, ele vê, tipo, uma luz saindo de uma caverna, por assim dizer, na encosta. Uma luz de fogo, pela luz de um fogo aceso. Quando ele chega lá, tem uma mulher lá. Uma mulher que se autodenomina como Rachel Solando. Sendo que, lembrando, a Rachel tinha sido achada, né? Achada. Graças. E ele, como assim, Rachel Solando? E ela explica que ela era uma médica, na verdade. Ela era uma médica, só que daí ela tinha começado há pouco tempo. Só que daí, conforme ela foi trabalhando lá, ela foi percebendo umas coisas muito estranhas acontecendo no serviço. E ela estava percebendo umas coisas muito estranhas e que alguns pacientes estavam desaparecendo, de acordo com ela. Os pacientes estavam muito estranhos e alguns acabavam sumindo. Tem toda essa reviravolta, que daí são os pacientes denominados fantasmas, né? E pelo que ela achava, esses pacientes eram levados no farol e eles eram lobotomizados no farol. E esse autodenominavam como fantasmas. E quando ela descobriu isso, eles pegaram e trancaram ela e botaram ela como paciente. Começaram a drogar ela e botar ela como paciente. E ela falou, tu não aceitou os cigarros deles, né? Eles botam essas drogas em qualquer coisa. E como tu é policial, eles provavelmente vão te oferecer. E tu fuma, eles provavelmente botaram nos teus cigarros. E isso ela falou que ela não vai ficar ali por muito tempo, que ela vai mudando de lugar de tempos em tempos. O que acontece? Ele acaba voltando, né? E ele encontra outro médico que tenta dar uma injeção nele. Eu já tô pulando mais pro final do filme, tá, gente? Eu não tenho uma hora. Tá ficando comprido já o vídeo. E ele encontra outro médico, né? Que começa a conversar ele e começa a ter uns papos meio estranhos. E esse médico e ele não se tinham se dado muito bem, porque esse médico meio que gostava de um tratamento mais antigo, pelo que ele deixa meio por cima citado, né? E esse médico tenta dar uma injeção nele, o Ted não deixa, pega ele e injeta o sonífero no médico, fazendo ele desmaiar. Ele vai, começa a correr, fugir, explode um carro na corrida. E ele meio que começa a ter alucinação. E ele começa a ter alucinação de novo com a mulher dele, essa garotinha. E ele ele chega no farol. Ele vai entrar naquele farol e ele nada até lá. Nocauteia o guarda e começa a subir aquele farol. Quando ele chega numa sala no farol, tá o Dr. Collins lá. Dr. Collins. E nisso que vem o plot desse filme, que eu fiquei muito puta, tá? Vem o plot desse filme, que é Ted Daniels, ou Edward Daniels, não existe. O médico começa a explicar
que o Ted, na verdade, é o Andrew Lentz. Ele é o Andrew. Ele é o paciente 67. Só que ele cometeu um crime tão grave que ele, por não aguentar a culpa, ele criou toda uma narrativa em volta dele, que ele é o herói na história, ele criou toda essa narrativa para tentar se livrar da culpa. E ele não acredita, né? Ele começa a querer brigar, dizendo que o doutor tá fazendo joguinhos com ele, e ele não acredita. E ele pergunta onde é que tá o parceiro dele. Nisso, o parceiro dele, Chuck, entra na sala e diz que, na verdade, ele é o médico do Andrew, que ele estava acompanhando o Andrew para ele não se machucar e não machucar ninguém. E ali é explicado. A Rachel Solando, na verdade, é Dolores, que é a mulher do Andrew, a mulher que morreu, a esposa dele que morreu. E nisso ele começa a contar que o Andrew, que é o Ted, né? Ele tinha altos problemas com bebida, bebia muito, porque por causa de trauma pós-guerra, né? O jeito de lidar com isso. Ele era realmente um agente federal, ele era um ex-agente federal, né? Depois da guerra, ele se tornou agente federal. E a mulher começou a ter começou a entrar em depressão, que é meio dito que ela tinha depressão, e ela começou a entrar em depressão por causa disso, por causa da vida que ela estava tendo com o Andrew. E ela chegou um dia que ela teve um surto e matou os filhos deles afogados no lago atrás da casa. Quando ele chegou do serviço e ele viu aquela cena dos filhos afogados em casa, ele surtou e matou a esposa. Rachel seria o nome da filha dele, que é a garotinha que aparece nos sonhos dele. Os filhos dele tornam por causa do trauma de perder os filhos e de matar a própria esposa. Ele, quando ele foi internado no hospital, né, ele criou essa narrativa. E o doutor tá falando isso pra ele, João, porque ele não tem mais opção. Ele não tem mais opção. Por quê? Porque o Andrew é um dos pacientes mais perigosos que eles têm. Ele é o paciente 67, ele é um dos mais perigosos, por ele ter histórico militar. Ser um homem treinado para lutar. E o homem, quando aquele homem que é citado de novo foi espancado, disse que a culpa era dele, era literalmente porque aquele homem chamou ele de Lenz. E ele espancou ele por causa disso. Sim, é um plot que te deixa mal, sabe? Eu fiquei muito mal depois desse plot, por isso que eu não gosto do final desse filme. Não, eu não gosto de plot porque é ruim, mano. E, tipo, me deixou muito mal esse final de filme, sabe? Me deixou muito mal. Ele criou toda essa paranoia na cabeça dele no final. E eles não têm outra opção. Se ele não acordar para a realidade, agora ele terá que ser submetido a será lobotomizado. Lobotomizado. Meu Deus do céu, me enrolei pra falar. Eles não têm mais tempo e eles não têm mais opção por que fazer com ele. E nisso, quando ele tem esse choque de realidade que é mostrado para eles fácil, é mostrado as fotos dos filhos, é mostrado tudo, ele meio que, sabe? E quando ele acorda, ele desmaia, né? E ele acorda de novo, depois passa, né? Ele acorda e ele fala, não, eu sou o Andrew Lenz, eu matei a minha esposa. E eles acham que, ai, deu certo. Porque para tentar fazer isso dar certo, os 2 dias que ele ficou correndo, ele tava solto no hospício porque o doutor queria ver como é que ia ser para ele viver essa narrativa e depois ver que nada disso aqui era real. Se aquilo poderia dar um choque nele para ele voltar para a realidade.
E nisso, ele tá sentado na escada, fumando. Chega o médico dele, né, que seria o parceiro dele na narrativa dele. Sentam no lado dele e pergunta como é que ele tá. Ele fala, tá bem, só que daí ele solta. Eles estão tentando nos enganar, mas não se preocupe, parceiro. Eu já percebi tudo, mas nós dois conseguimos passar por isso. Nisso, o médico dele olha pro doutor, já que tá na frente dele, balança a cabeça dizendo que não deu certo. E infelizmente ele terá que ser Ai, eu não sei falar. Lobo. Ai, que horror, eu não sei falar. Enfim, deu pra entender. Ai, eu tô rindo, mas é muito pesado, cara. Tem que rir mesmo pra eu chorar. E nisso, quando o Andrew percebe, né? Ele olha pro Chuck. O que será? É uma frase icônica, sabe? É uma frase que marca muito o filme. O que será melhor? Viver como um monstro ou morrer como um herói? Ai, que bom. E ele solta a frase icônica: esse lugar me faz pensar. O que seria pior? Viver como um monstro ou morrer como um homem bom? Cara, isso me faz pensar. Acho que até o médico para que ele fala, que seria o parceiro dele, que ele fala essa frase, né? Fica pensando, será realmente que ele não tinha acordado para a realidade? Será que ele preferiu optar por ser eu não sei mais falar. Será que ele preferiu morrer, por assim dizer, né? Para não conviver mais com aquilo que ele estava convivendo, com a culpa? Que é muito, sabe? Se tu para pra pensar nesse final, é muito pesado. Porque tem uma grande chance deles ali não ser Ted Daniels. Não ser o Ted Daniels. Ser simplesmente o Andrew Lance, que não aguenta mais viver daquele jeito. Não aguenta mais conviver com a culpa de ter perdido a mulher dele, ter matado os filhos e de ter matado uma esposa. E isso me deixou muito mal, cara. Assim, é um final de filme que me deixou muito mal. Sabe? Me deixou assim com um peso muito grande. Mas o filme de Martin Scorsese, né? É um filme, assim, pra mim, ele é muito bom, tá? Ele realmente te envolve na trama, que tu fica naquilo, tu começa a ficar paranoica, que nem o Ted, pensando, meu Deus do céu, o que estão fazendo nesse hospício? Que conspiração contra o governo é essa? Que conspiração é essa que tá tendo aqui dentro, cara? O que estão fazendo com esses pacientes? Essa médica que tá... Rachel, né, de uma médica, tu fica tão envolvido na trama e quando vem um plot e todo esse tempo nada passou da imaginação culposa de um homem que perdeu os filhos cruelmente, teve que friamente matar a esposa. Tu fica, meu Deus, cara. É uma quebra de expectativa. Quem nunca olhou o filme, né? Quem nunca ouviu falar do filme, é uma quebra de expectativa tão grande que te faz ficar muito mal. E depois tem essa conversa do Andrew com o médico dele. E tem essa frase, cara. É pesado. Pra mim, é um filme 10 de 10, tá? Tem gente que pode não gostar, mas pra mim é um filme 10 de 10.
É um filme muito bom, ele te pega muito na trama. E o plot, se tu não pega os mínimos detalhes, depois se tu rever o filme, tu começa a perceber os detalhes, sabe? Os detalhes que é citado depois. É quando tu percebe que tá. Tu fica muito mal, tá? Então, gente, isso é a Ilha do Medo. Essa foi a minha primeira experiência, que foi muito boa. Apesar do final ter me pegado bastante, me deixado irritada com o filme por causa da quebra de expectativa. E ser daquele jeito, né? Ele preferiu, basicamente, morrer do que continuar convivendo com aquilo. Ah, esse é o que não é pega, sabe? Enfim, foi isso. O filme Ilha do Medo, tá aí o vídeo. Se inscreve no canal, gente, deixa like. Vai estar alguns links na descrição, o Matheus vai colocar. Eu não sei direito como ele bota. Enfim, brincadeiras à parte. Se inscreve no canal, gente. Tem o livro do Matheus ali também, O Viajante Perdido, tá? Que tá muito bom. Eu vou refazer reviews no canal também de cada capítulo do livro. Logo vai sair, tá? Mas lembrando, tenham paciência comigo, tá? Porque eu trabalho de noite e tenho que dormir de dia. E final de semana, às vezes, é muito corrido pra gravar um vídeo, tá? Então, gente, é isso. Beijo, se inscreve no canal, deixa like. Tchauzinho.